Olá! Então, em relação à asma ocupacional, que é uma doença que é pouco falada, vamos entender aí melhor como isso funciona. Então, quando a gente pensa na asma convencional, que é essa que a maioria das pessoas conhece, o paciente vem no consultório, às vezes criança, às vezes já adolescente, e nos conta que entra numa crise de broncoespasmo. Então, o que acontece? Dentro do pulmão tem uma inflamação, e essa inflamação acontece por conta de contato com coisas que são corriqueiras, né? Então, odor forte, fumaça, mudança de temperatura, cheiro de perfume, presença de ácaro, de fungo. Então, o paciente acaba que a via aérea fica pequenininha, né? Diminui por onde passa o ar, e dependendo do tamanho do fechamento, o paciente pode ter tosse, pode chiar o peito, pode ter falta de ar. E esses agressores realmente são agressores cotidianos, né? Asma convencional. Em relação à asma ocupacional, o paciente, então, ele nunca teve nenhuma manifestação de asma durante a vida, até que ele é exposto a determinado agressor dentro do ambiente de trabalho. Então, vou dar alguns exemplos aí para ficar mais fácil. Por exemplo, um padeiro que chega na padaria, começa a trabalhar ali, começa a mexer a massa, mexer com farinha de trigo para poder produzir o pão. O contato com a farinha de trigo, então aquele pozinho bem fininho que ele inala, vai ser capaz de gerar uma reação inflamatória lá dentro do pulmão, igualzinho à asma convencional. Então, os sintomas vão ser exatamente os mesmos. Pode ter tosse, chiado no peito, falta de ar. E esse quadro pode ser tão grave quanto uma asma convencional, né? Que pode, se não tratada, pode levar à morte, inclusive, né? Por exemplo, o veterinário, que às vezes tem contato com pelo de animal, epitélio de animal, os trabalhadores da indústria farmacêutica, dependendo aí do componente que tem aí na rotina do trabalho, podem desencadear, os cabeleireiros, né, dependendo daí do componente que vai usar para fazer alisamento no cabelo. Então, todos esses gatilhos são presentes na asma ocupacional. E aí, como é que a gente trata isso? Então, a história clínica vai ser bem marcada, né? Ele passou a ter crise de broncoespasmo quando começou a trabalhar com determinado componente. E aí, o tratamento é muito parecido com o da asma convencional. Mas quando a gente trata a asma no consultório, a gente sempre fala para os pacientes: olha, precisamos entender os seus gatilhos para que você se afaste deles, para que você se proteja o máximo possível. E na asma ocupacional? Funciona da mesma maneira. Então, entra aí o papel da medicina do trabalho em ir triando, né, esses trabalhadores, fazendo exames de função pulmonar periodicamente, e caso tenha algum quadro, né, de asma ocupacional, esse trabalhador ele deve ser trocado de função, tá? Então, esse seria o mundo ideal, né? Onde a gente conseguisse tirar esse trabalhador ali do fator de risco e colocá-lo dentro de uma outra função na mesma empresa. Mas existem algumas profissões que não tem como, né? Em relação ao veterinário, por exemplo, a gente não tem como tirar ele exatamente da função que ele faz. Às vezes um trabalhador do campo que vai colher soja ou algum outro grão e aí entra em contato com esse pó, com essa substância e acaba tendo crise de broncoespasmo. Então aí a gente vai controlar com medicação, mas no mundo ideal aí precisaríamos afastar esse trabalhador do fator de risco, tá bom? Acho que ficou bem claro, né?